Bom, bora lá, pessoal. Bom dia. Começou a gravação aqui da aula de hoje. Então, após o feedback de vocês, né, nas aulas anteriores sobre a questão de conteúdo, aí a gente identificou que vocês precisam, né, de uma forma um pouco mais aprofundada, um conteúdo sobre estimativas de projeto, que está na ementa de vocês, se vocês forem lá no conteúdo, a partir da primeira aula, e no conteúdo referente à ementa que está lá no PPC, publicado no site, da parte de gerência de projetos, escopo, planejamento, né, definição de etapas de projeto, que a gente já discutiu, sprints, a gente veio discutindo aqui a questão de outras formas de planejar projeto, como a questão de pensar no MVP, né, no PBB, e aí está dentro da ementa também a parte de estimativa de prazos, custos, etc., de projetos. Então, como a gente está indo aqui no foco na engenharia de software primeiro, né, e a gente vai fazer uma revisão aqui de um conteúdo que é justamente estimativa de projetos. Eu vou focar aqui na parte da estimativa, dado que o conceito de projeto, etc., a gente já foi vendo aqui em outras aulas. Então, mas a questão principal aqui, tá, é que a gente precisa, quando vai ser um gerente, ou ter uma visão gerencial sobre um projeto, seja de softwares ou qualquer coisa, o esforço, ele precisa ser mensurado. Mesmo que a gente não tenha a menor ideia de qual é o esforço quando começa um projeto, quando você vai ganhando experiência por execução de vários projetos, você acaba, né, aprendendo. Só que esse aprendizado tem que ser medido também. Você tem que ter uma noção, né, de, peraí, mas a gente já trabalhou em 5 projetos. Foram quantas tarefas? Teve alguma tarefa desse tipo aqui parecida? Teve. Quanto tempo demorou lá? Ah, foram 5 horas. É a mesma pessoa que vai fazer? Vai, é a mesma pessoa. Será que eu não posso colocar aqui, então, um prazo de 5 horas estimado? Antes a gente não tinha ideia, agora a gente tem. Então, essa é a ideia de estimativa de um projeto. E é por aí mesmo, sabe? No sentido de, quando você não tem experiência nenhuma, você aprende com o histórico. Esse é o famoso histórico. Se for lá no PSBR, nas normas que falam de estimativa, eles falam exatamente isso. Aprenda com o seu histórico. Ah, eu não tenho noção de quanto tempo demora para fazer um aplicativo. Então, faça um aplicativo. Ganhe experiência ou procure referências no mercado de tempo sobre isso e depois ver se esse tempo é parecido com o seu, porque pode ser totalmente diferente, mas vai calibrando isso aí conforme você vai, né, amadurecendo e ganhando experiência. Então, sempre com o objetivo de você mensurar. Mas no final você tem como dizer, olha, consigo atender isso no prazo X. Obviamente, no prazo X com 3 pessoas. Ah, mas não tem dinheiro para pagar 3 pessoas, só 2. Ah, então prazo X mais Y. Então, você vai começar a discutir isso de uma forma técnica, obviamente sempre envolvendo risco, tá? E a gente vai ver aqui que essas técnicas, todas essas técnicas, elas têm um grau de risco, assim, relativamente grande para dar errado. Que aí entra o outro tópico que a gente vai discutir depois em mais profundidade, que é a gerência de riscos de projetos, né? Você, do ponto de vista de gerente, entender como é que você gerencia esses riscos envolvidos. Então, enfim, a ideia aqui da gerência de projetos, né, bem exatamente no foco da disciplina, é justamente aplicar esses conhecimentos diversos para que você consiga ter uma gestão, mesmo que seja tipo isso aqui, né, numa corda bamba, normalmente você traça uma linha do projeto, um planejamento, mas vão acontecendo vários problemas, ou você vai descobrindo coisas que você não sabia antes, de forma diferente do que você imaginava, tal coisa está demorando mais, tal coisa você tem dificuldade, aí você vai ter que se virar, vai ter que contratar mais alguém, vai ter que fazer alguma coisa. Essa é a visão que a gente espera que vocês tenham ao final dessa disciplina. Enfim, por que projetos falham? Diretamente relacionado com o tópico da aula de hoje, tem os 2 destaques aqui. Primeira coisa, que são estimativas imprecisas, né, você não conseguir mensurar ou dimensionar pessoas, equipamento no sentido de máquina, pode ser que, vou desenvolver, fulano tem o notebook dele, aí você vai lá, é um Celeron de 2 GB de RAM. Ele vai conseguir programar? Java? Não vai, amigo. Vai ser lento. Ah, fulano está demorando muito. Pode ser que não seja culpa do fulano, pode ser que a gente esteja uma tartaruga porque o computador não é adequado. É um recurso para aquela plataforma daquele desenvolvimento que ele precisaria, no mínimo um computador com i5 com 8 GB de RAM.
para ele abrir IDE, para ter duas ideias abertas, sei lá, banco de dados, tudo rodando na máquina dele. Aí, vamos resolver comprando máquina? Você poderia fazer isso, por exemplo, até usando recursos como tem, por exemplo, uma nuvem. Você tem nuvem que você aluga um computador na nuvem por X horas, aluga um Mac, por exemplo, na nuvem, acessa ele remoto, aí você pode ter um computador aqui meio fraco, mas tem um Mac de 32 GB de RAM na nuvem para você usar remotamente. Pô, aí resolve o problema. A questão toda é estimar os recursos. Isso aí impacta diretamente no resultado do projeto. Então, você, como gerente, né, tem que ter uma visão clara disso. Dentre as questões também de acompanhamento, como eu já falei, se você acha que é só dizer, fulano, para fazer isso, daqui a 2 meses conversa. Tá errado. Essa pessoa não vai ser um bom gerente ou uma pessoa com perfil gerencial bom. Mesmo que essa pessoa não seja um gerente formalmente, se ele vai ser um PO, um Scrum Master, né, lá que a gente viu nas aulas anteriores, que é o cara que fica acompanhando várias equipes. Se o Scrum Master passa uma vez no ano da equipe, isso não vai resolver. Ele só de uma vez por ano vai identificar problemas que aconteceram há 6 meses atrás, há 8 meses atrás, que ele deveria ter resolvido. Não resolveu e as coisas foram crescendo, né? Bola de neve no projeto, o problema ficou cada vez maior e o papel desse cara não ajuda em nada. Tem que ter uma frequência de acompanhamento dos projetos, isso serve para o Scrum Master, para o PO, para o gerente formal, para quem estiver trabalhando no projeto, ele tem que ter um acompanhamento. Inclusive, a pessoa específica de requisitos, por exemplo, se a pessoa não acompanha com o cliente a validação, só fez o requisito e só espera depois da entrega final, quando ele for ver, pode ser que 3 sprints atrás, ele deveria ter mudado os requisitos e não mudou. E aí o projeto vai para o buraco. Basicamente isso. Tá? Enfim, esse último tópico aqui, né, pressões comerciais, ele é muito frequente também. Então, e aí é uma questão, né, realmente que envolve comercial, no sentido de que você vai desenvolver um projeto, você dá um prazo, mas o cliente não. Eu quero que seja em 2 meses. Pô, cara, mas minha estimativa é de 4 meses. Eu só te pago se tu fizer em 2 meses. E aí? Aí você é comercial, é uma pressão comercial. Você encararia, você tem ferramentas adequadas para dar um up na produtividade da equipe, você tem uma equipe que teria um comprometimento para trabalhar mais horas do que o normal, uma equipe que trabalharia contigo de 8 às 20 durante um mês para entregar mais rápido, final de semana, tem que pagar mais por isso, vai ter dinheiro para compensar esse prazo menor? De repente é possível. Comercialmente, para o cara, é uma estratégia que ele quer ganhar do concorrente, que sabe que vai lançar em 3 meses, ele quer lançar em 2. Ele vai ter que bancar um pouco a mais para isso, para que você consiga, no teu projeto, ter essa possibilidade de negociar o comprometimento com a equipe, de trabalhar mais horas por dia, de trabalhar hora extra, trabalhar final de semana, se for possível. Aí veja que isso foge do normal, entre aspas, que seria você ter uma estimativa de um projeto para trabalhar do dia a dia, tarará, a pressão comercial pode influenciar numa estimativa errada de propósito, né? Basicamente isso. Mas, na verdade, não é errada, você negociou isso, né? Comercialmente. Pessoal, se tiverem algum problema, vocês me avisam aí, tá? Não estou ouvindo vocês aqui, não estou vendo o chat, tá? Se a gente estiverem me ouvindo. Então, enfim, a questão da estimativa ela tem relação direta com o sucesso do projeto, tá? Principalmente por conta da questão, né, de prazo e custo. Se você fura isso, aí pode, e dependendo da quantidade a porcentagem em relação a esse erro, pode ser uma questão assim realmente muito chata, em termos de prejuízo, inclusive. Tá? Você pode ter um prejuízo assim gigante em relação ao erro. Né? Você pode realmente fechar a sua empresa. Tá? Enfim, questão de aceitação de cliente, né? O sucesso do projeto, se o cliente deu o quê? Não, era isso que eu queria, não está perfeito, mas, pô, está me atendendo. Isso é o sucesso do projeto, mas principalmente os 2 primeiros tópicos, tá? Se você tem um cliente que aceita o projeto, não, tudo bem, está funcionando, deixa aqui rodando, tchau. Beleza, mas
6 meses de atraso, pô, aí já não é um sucesso, né? Também envolve o custo e prazo. E quando você fura esse tipo de coisa, é complicado, né? Beleza. Então, a minha motivação aqui, né? Só uma frase motivacional do autor importante aqui, mas simplesmente o planejamento, né? Isso tem relação direta com o sucesso, com o índice de sucesso do projeto. Então, as estimativas, né? Elas são quase como um chute, algumas vezes, e sim, né? Que o íconezinho aqui do molequinho dando chute, mas são técnicas, tá? É um chute técnico, né? Você, olha, quanto é isso aqui? É R$ 1.000. Pode ser que você esteja cobrando muito barato ou muito caro. Eu não sei. Você tem que medir o que você está cobrando. Tem que medir de alguma forma. Seja em quantidade de botões, de tela, de horas programadas, de linha de código. De alguma forma você tem que chegar, olha, não, beleza, isso aqui é um projeto do tipo médio. É um site simples do tipo pequeno. Isso aqui é 3 meses. É um site do tipo médio, é, 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 meio complexo, porque tem integração aqui com pagamento. 1 mês. Será que está certo? Que o pequeno era 3 meses e o complexo é 1 mês? Justamente. Pode ser que sim, pode ser que uma empresa consiga entregar um site complexo em 1 mês. Depende da ferramenta que ela usa. É justamente aqui que a gente vai discutir. Não existe uma única resposta para isso, mas existem técnicas que você, pelo menos, tem que ter noção para chegar num planejamento adequado. Então, uma estimativa é quando a gente, de alguma forma, calcula, né? Mesmo que seja uma estimativa sem número, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, um site complexo e pequeno, um site simples e grande, sei lá. Então, veja que não é um número que eu estou dando, eu estou dando uma escala nominal. Só que aí a gente tem que transformar esse pequeno em alguma coisa que a gente tenha experiência para dizer, não, esse site aqui eu já fiz 50 sites desse pequeno simples. E um site pequeno simples eu faço em 2 semanas. Então, se o cliente me pedir, 2 semanas. Porque eu já tenho histórico, eu já tenho conhecimento de causa, pelo menos da nossa produtividade, sobre aquele tipo de site. Eu nem vou, obviamente, para dizer que ele é simples, eu tenho uma métrica aqui que eu vou estabelecer, são X telas, são uma tela de sobre, uma tela de entra em contato, uma tela de fale conosco, uma tela de login, sei lá. Então aí você consegue dimensionar. E aí pode ser que o mesmo tipo de site, uma empresa entregue em 2 semanas, uma outra empresa entregue em uma semana, uma outra empresa entregue em 2 dias. Como assim? Também tem essa questão da produtividade, ela varia de acordo com os recursos, com a habilidade, que é essa questão que alguns perfis, né, tem vaga hoje, senioridade, né, o cara mais sênior, o cara mais júnior. Então, com certeza, isso ajuda a classificar a produtividade. E essa produtividade tem relação direta com a estimativa, com o prazo. Enfim, aí, obviamente, a pessoa pode ser um cara sênior, mas te dá um prazo de 2 semanas. Por quê? Mas é porque ele tem muita coisa na fila, isso também tem que ser considerado. Se ele tivesse só para fazer aquilo, beleza, ele te entregava em 2 dias. Mas como ele tem 5 na frente para fazer, ele vai te entregar isso em 2 semanas. Beleza? Beleza, essa é uma estimativa. Ele está considerando aquele projeto, mas os outros que também estão na fila. Então, ele tem esse conceito de fila. Mas ele está predizendo o tempo para construir alguma coisa e ajuda a definir também questões de custo. Né? A grande questão aqui é que a gente não pode confundir estimativa com promessa. Tá? Olha, nossa empresa, e meta, né? Porque uma meta é uma coisa que vem, tipo, de um anseio, de um desejo. Olha, nós queremos, em 2 meses, virar o iFood do Pará. Porra, bacana, um desejo, é um sonho, uma meta da empresa. Alguém foi lá e escreveu isso no documento. Em 2 meses, vamos ser o iFood do Pará. Bacana. E agora, como é que eu consigo chegar em 2 meses ser o iFood do Pará? Agora se virem. Eu quero que vocês façam o aplicativo, façam a estimativa bonitinha aí do que vocês têm, mas no final das contas, em 2 meses tem que estar tudo pronto. Pô, isso não é uma estimativa. Não importa o prazo que der aqui, ele cai em 2 meses. Então, não existe isso. Isso é uma promessa, é uma meta que você estabeleceu. Se isso é viável tecnicamente,
Se é possível, inclusive com os recursos, mesmo que o cara diga, cara, eu tenho aqui R$ 1 milhão para vocês, eu tenho 1 milhão, em 2 meses eu quero o iFood do Pará. Pode ser que com 1 milhão você não consiga fazer, porque seja tecnicamente impossível, tá? Pode ser que o recurso de dinheiro tenha lá, mas que tecnicamente precisa de mais tempo. E é isso. Prazos de outras dependências que você precisa para fazer isso. Então, não confunda, pessoal. Meta, promessa. Ah, prometo, vai estar lá, chefe. Isso não é estimativa. Tá? Então, esqueça. E aí, justamente para reforçar o que eu acabei de comentar, a estimativa é um processo imparcial e analítico. Tá? Seja ele numérico, seja ele empírico, seja ele colaborativo, mas ele é imparcial e analítico. Existe um raciocínio por trás ali para aquele valor dado, seja de custo, seja de prazo, etc. Se é um bom raciocínio, depende do nível de conhecimento do projeto, das pessoas envolvidas, etc. Inclusive da questão do histórico. Sempre bato nessa meta porque quando você vai atuar, né, em gestão, cara, as ferramentas para coleta dessas questões de prazos, de quanto tempo durou as coisas no passado, lá na frente vão ser muito úteis para você conseguir criar, né, modelos e valores que vão te ajudar a pensar no futuro, a identificar as medições, né, de como a sua empresa atua em média, para saber como é que ela vai atuar nos próximos. Obviamente não é 100% garantido, mas é um histórico, né? E aí, né, a questão se existe uma diferença grande entre a meta e a estimativa real, baseado na parte técnica, aí você, ó, bicho, é muito alto o risco desse projeto de dar problema. Não, mas eu quero o iFood em 2 meses. Mas nossa estimativa foi de 6 meses. E agora? Tem 4 meses de buraco aí. Assim, se você quiser que a gente comece a fazer, a gente vai fazer. Mas já tem um risco alto de dar errado. A pessoa tem que estar ciente disso. Ciente da diferença clara entre o planejado técnico, o estimado técnico e a meta do cara. O pessoal pode se matar, pode ir lá trabalhar e tudo, mas essa questão aí é delicada. Se você aceita ou não trabalhar num ambiente assim, isso influencia também você como gestor, como líder de equipe também. Se você tiver, né, dentro de uma equipe, por exemplo, onde o teu superior, ele está descaradamente toda hora, né, fazendo vocês impor metas à equipe que são discrepantes da parte de estimativa mais técnica, é um ambiente que provavelmente a maioria das pessoas vai entrar e sair rapidão. Porque não vai suportar essa pressão excessiva de prazo, de tudo. Isso é um fator que espanta as pessoas de ambiente de trabalho, de ambiente técnico, de TI. E às vezes o cara está abafando, acha que ser gerente é pressionar as pessoas. Existe sim um fator psicológico de prazo, que a gente vai até ver lá na frente. Existe a lei de Parkinson que fala sobre isso, né? Mas também existe o outro lado. Pressão demais estraga a tua equipe, ninguém vai conseguir fazer nada. E o Scrum é justamente para isso. Você criar algumas metas, essas sprints, elas meio que aliviam a pressão. Porque você tem, não, 2 semanas a gente tem algumas coisas para entregar. E a gente planeja essas 2 semanas antes. Então, e durante as 2 semanas, nossa missão é essa, não me vem importunar com outras coisas fora desse sprint. Só de forma muito emergencial a gente aceita colocar coisas dentro da sprint que não estavam planejadas no início. Então você acaba blindando a equipe em relação a esse tipo de pressão. Dá uma folga maior no prazo, mas, enfim, aí tem quem aceita e quem não aceita. Aqui é uma charge de uns anos atrás, mas que se está dando para vocês lerem aí, reflete o que eu comentei agora, né? Mas o bacana dessa charge é que ela é de história real, tá? Tá aqui, história real enviada por Ramon. Esse vidadeprogramador.com.br é bem legalzinho, que ele tem realmente, as pessoas mandam para eles e eles vão lá e relatam, né, na forma de charge, as historinhas, os causos de TI. E esse aqui é real. Dessa vez vamos ter tudo como deve ser. Análise e cronograma. Estimativa real, isso, volta lá e me faça um cronograma de quanto tempo o projeto vai levar, tudo certinho, tempo real. Só mais uma coisa,
Cronograma vocês definem desde que o projeto seja pronto até terça. É isso. Assim, é muito comum o cara querer impor prazo porque na cabeça dele ele quer. Agora, se isso é viável, as pessoas que se virem. Esse é um ambiente de trabalho muito ruim. Esse cara é um péssimo gerente. É isso que vocês não devem se tornar. Tá? Então, uma boa estimativa, ela tem uma visão da realidade, né, clara, e tem um raciocínio por trás. Para que a gente tome decisões e reflita se aquele raciocínio realmente reflete a realidade. Olha, esse projeto aqui é estimado em 6 meses, considerando que vamos ter 3 desenvolvedores, trabalhando 8 horas por dia, e com esses recursos adequados aqui, computador bacana, 16 GB de RAM e tal, Core 5, Core 7, o cara, beleza. É a realidade? Aí vai lá, não. Computador tudo lento. O cara vai fazer 2 vezes mais lento as coisas. Tinha 3 desenvolvedores, agora só tem 2 porque um tá saindo. Tá puto aí com esse negócio. Cara, é isso. A gente tem a estimativa, os parâmetros considerados, e a gente vai refletir com a realidade e a gente vai dizer, olha, bicho, vamos refletir sobre esse projeto. Vamos refazer a estimativa com a nova realidade ou vamos atualizar a realidade? Vamos comprar computadores bons? Isso é justificativa, inclusive, para a equipe, né? Questão de produtividade. Mas isso é uma boa estimativa. Isso que a gente considera uma coisa útil do ponto de vista gerencial, quando você consegue justificar, e isso é sempre comparado com a realidade. Esse fator eu já tinha comentado, mas esse termo, pessoal, ele vai cair na prova de vocês e ele é cobrado quando você vai fazer, por exemplo, o que tem muita questão na internet, na questão de prova de concurso, quando você tem prova de concurso para posições gerenciais. Por exemplo, já teve prova do SERPRO, prova de alguns órgãos aí de TI, prefeituras que tinham um cargo lá que o cara queria ser gerente. Cara, uma probabilidade alta de cair alguma coisa refletindo sobre estimativa, sobre o que a gente vai discutir aqui, ponto de função, e também alguma coisa sobre a lei de Parkinson. Então, a lei de Parkinson vem lá da psicologia, que justamente reflete a questão. Se você tem um projeto que você deu um prazo muito longo, isso é o reflexo da alma do brasileiro, que deixa tudo para a última hora. Por quê? Porque você acaba achando que tem tempo demais para fazer e deixa para fazer, de fato, se preocupar com aquilo quando está chegando perto do prazo de vencer. Aí você corre no final. Então você tem um período inicial que você acaba não sendo tão produtivo e você é mais produtivo lá no final. Então essa é a lei de Parkinson. O tempo que você der para a pessoa fazer aquilo, ela vai tentar preencher, mesmo que demore menos tempo, ela não vai fazer mais rápido do que aquilo que você estimou. Basicamente isso. Então, se você dá um prazo muito longo do que deveria, você vai estar perdendo produtividade, que a tendência natural, isso de forma psicológica, né, seu senso de urgência vai te jogar para fazer as coisas mais perto do final do prazo. É isso. Então, não é bom você dar prazos muito folgados. Esse aspecto psicológico da lei de Parkinson é justamente, cara, por que o Scrum é tão falado em software e outras áreas. A questão da sprint. Porque ao invés de você estabelecer prazos aleatórios para entregas, para as metas, você define uma sprint que vai dar um ritmo de trabalho e tenta colocar dentro daquele sprint, daquele período, o máximo de coisas que cabem para que você não fique ocioso nesse meio tempo. Então, se é uma sprint de uma semana, quantas tarefas cabem dentro de uma semana para você fazer sem ficar apressado, mas também sem estar folgado demais? Aí, você calibrando isso, você está calibrando justamente a lei de Parkinson, que tem... O cara que é gerente, ele sabe esse conceito que eu estou falando para vocês aqui da lei de Parkinson e entende como ele deve calibrar isso aí, né? Você pode colocar um prazo mais apertado, mas também se botar demais, já é o teu efeito contrário, né? Porque aí quando você já tenta, não, existe a lei de Parkinson, que se eu boto um prazo muito grande, as pessoas vão enrolar no início, ou vão fazer no final. Beleza, agora eu vou fazer o contrário. Não. Aí quando você pensa no contrário, você vai acabar gerando uma pressão excessiva que prejudica as pessoas, pode ter gente aí com um ataque cardíaco, saúde das pessoas, o cara vai ter que ficar lá, o exemplo que eu dei lá, o cara pediu em 2 semanas, vou fazer 2 semanas?
2 meses, se eu tiver uma equipe que encare isso, beleza. Mas esteja ciente que algumas pessoas vão se prejudicar, inclusive do ponto de vista de saúde. Algumas pode ter um risco maior de alguém adoecer no meio do negócio, porque tem que ficar até de noite. Aí o cara vai gerar um estresse excessivo, o cara vai ter um piripaque, e aí já vai perder o cara por uma semana porque ele teve um piripaque lá, porque estava trabalhando demais. Aí ficou comendo pizza demais todo dia à noite, fica com gordura no fígado, como eu, né? Mas não por isso, mas enfim. Mas é uma consequência. Por isso que tem aquelas visões que programadores é sempre um gordinho, né? Barbudo, que não se cuida, né? É por conta disso, porque em alguns projetos, quando tem esse tipo de atuação, acaba prejudicando demais, né? A saúde, etc. E aí, né? A tendência, quando você dá prazos curtos demais, para cumprir a meta, você acaba tirando a parte de qualidade. Você quer entregar, tipo, funcionou, testou? Não. Aí a tendência, quando você subestima o projeto, é aparecerem mais bugs lá na entrega. Aí o que adianta? Você acaba prejudicando o fator qualidade também do projeto. Porque você, ao invés de fazer tudo certo, incluindo o teste, você faz só o que deu, tira teste, aí lá na frente vai aparecer o resultado disso aí. Tá? Então, um projeto no estado atrasado traz mais atraso também. Porque você é a questão do estresse que eu comentei. Aí você começa a ter pessoas começam a fazer tudo na pressa, sem prestar atenção no que está fazendo, porque o prazo está apertado, então tem que fazer. Aí começa a gerar um estresse. Se tivesse dito, não, cara, 2 semanas, uma semana não dá, o senhor aceita? Depois vai ter mais trabalho depois. Tá bom, então 2 semanas. Então, isso é negociação também, tá? É, é, é. E impor tecnicamente esse tipo de informação. Pessoal, amigo, isso aqui é o correto. Tem estudos, literatura, técnica, mostrando que fazer isso aqui vai dar errado. Se quer fazer errado, beleza, o problema é seu. Mas eu lhe avisei. Então é uma questão também de você se impor no conhecimento sobre a causa também. Eu acho que vai demorar tanto, mas impor tecnicamente esse conhecimento. Enfim, basicamente a recomendação é tenha uma estimativa que seja um pouco larga, né, no sentido de prazo mais próximo. E aí, como é que eu sei isso? Aí tem que ter experiência, tá? Não tem como. Aí, questão de fatores que são observados já, né, em vários estudos sobre a questão do impacto da qualidade do projeto, visão, com a questão de estimativa, isso aí é tranquilo. Agora, aqui as técnicas que a gente vai ver, né? Então, existem várias técnicas de estimativa. Aqui eu estou focando mais na parte de software, mas se aplica também a qualquer tipo de projeto, inclusive de TI, que é de gestão de serviços, etc. Aqui está em negrito, acho que a gente vai ver, e em vermelho que a gente vai aprofundar e tem um trabalho para vocês, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre julgamento individual de especialista, estimativa por analogia, julgamento por grupo e focar no ponto por função, tá? Que eu acredito que vocês ainda não viram. Se vocês já viram algum desses, me falem aí. Liga o microfone, fala no grupo para eu ter uma noção aqui, pessoal, se vocês já viram alguma dessas técnicas. Já viram? Podem comentar aí. Tentei ver aqui o chat. Não. Nada disso? É de gerência, não. Tá bom. Nenhuma técnica de estimativa de projeto, então, né? Então, isso está na ementa de vocês, né? Então, a gente vai aprofundar aqui. Então, o primeiro parece simples, mas ele tem suas implicações de requisitos. Quando a gente pega uma pessoa safa no assunto. Um cara que já é um desenvolvedor de aplicativos, etc., Android, iOS, já fez vários. Cara, tem um novo projeto aqui. Bora conversar? Bora quebrar aqui quais são as telas e você vai me dar aqui a tua estimativa? O cara é um especialista. Ele é safo naquilo. Eu também não vou fazer isso com uma pessoa que, né, que não entende do assunto.
E quando eu tenho mais de uma pessoa que é safa no assunto, melhor ainda. A gente consegue fazer isso aqui, tá? A gente consegue estimar baseado em cenários, por exemplo, tirar médias baseado em melhor caso, pior caso e o caso provável, ou seja, valores médios, 3 escalas de valores para cada funcionalidade, para cada tela, para cada módulo do sistema, né? E dividindo, né? Aqui ele está, inclusive, tem na fórmula dele, ele atribui um peso para esse mais provável, porque obriga o cara a pensar num caso tipo muito rápido, um caso muito lento e um caso médio. E tem um peso maior, inclusive, esse caso médio dado pelo cara aqui, pelo especialista, né? Então, justamente aqui a gente tem, né, esse peso maior para chegar num caso esperado, que é esse aqui, a média da média da estimativa do cara. Ou seja, o cara é especialista, safo no assunto, a gente pede para ele 3 valores, um muito, muito rápido, um muito lento, quando coisas dão errado, quando pau na máquina, tem que reinstalar, sei lá, coisa do tipo, e um médio de acordo com o preparo dele aí, com a experiência. E aí, essa técnica, existe essa fórmula, que também é muito conhecida, né, no meio, né, de gerenciamento de projetos, que é o PERT. Então, o PERT está aqui embaixo, é o Program Evaluation and Review Technique. Né? Então, Program Evaluation and Review Technique. Então, PERT significa isso, tá, em gerência de projetos. É um programa de avaliação e revisão a técnica, né, de avaliação e revisão de programas, de projetos, no fim das contas. Poderia ser projects aqui. Mas essa fórmula PERT é isso. Você calcula o caso esperado médio do prazo para cada item, aí você vai ter que sentar com o cara, já tem que ter uma listagem de requisitos, ou uma listagem de módulos ou funcionalidades, e para cada um pedir uma estimativa baseada em 3 valores. O melhor, pior e o provável. E gerar esse cálculo na fórmula PERT. Essa é uma das formas de você pegar um especialista ou vários e extrair esse conhecimento dos caras. Isso aí é o ideal? Cara, depende. Se eu não tenho mais nada, né, e eu tenho um cara muito safo naquilo, vale muito a pena. E muitas empresas pecam por negociar prazo baseado em promessa. Essa que é a questão. Eu sou gerente, eu que defino aqui as coisas. Ele vai lá e negocia, não, isso aqui é 3 meses, beleza. Equipe, tá aqui, ó, um projeto 3 meses. O cara, peraí, bicho, isso aqui é no mínimo 5. Ah, mas se vire agora, eu que sou o cara aqui, eu que mando. Aí já era. Aí o cara faz tudo errado, né? Esse gerente, né, entre aspas. Então, o julgamento de especialista é justamente a gente pegar os especialistas e tirar as médias, né, desses caras. E aí vai pegar a experiência dos caras com requisitos, com testador, com programador. As pessoas vão dando as suas opiniões e depois a gente vai conseguir montar uma fórmula, né? A grande questão, isso serve para tudo, que eu já venho falando isso para vocês no início, a gente tem que guardar esses dados. Inclusive, é muito bacana, não, é o básico, feijão com arroz, você simplesmente, olha, a tarefa 1 foi estimada em 2 dias. Quanto foi o tempo que demorou? Ah, demorou 3. Beleza, vou guardar aqui o 3 dado 2. No final da sprint, no final do projeto, eu vou revisar. Eu vou analisar e comparar se esses prazos estão muito próximos ou muito distantes do que foi estimado, o real do estimado. E aí a gente vai poder fazer com que o cara reflita nas próximas estimativas para dar valores melhores, ou criar uma fórmula dentro da empresa, algum fator de ajuste baseado nesse erro, para mais ou para menos. Aí é técnica, tá, pessoal? Não existe uma resposta única, mas sempre com essa noção de que a estimativa é justamente um prazo baseado ou na experiência, no caso aqui do julgamento especialista, ou alguma fórmula matemática que a gente já tenha. Essa outra técnica aqui, que por analogia, ela é muito parecida com a questão do especialista. Só que aqui, veja, o especialista, vamos pensar aqui que eu tenho uma empresa nova, assim, recém abri a empresa, beleza, nunca fizemos nenhum software. E contratamos 3 caras muito bons. Um cara especialista em aplicativo, um cara em banco de dados, um cara em web. Beleza? Então, esses caras vão começar do zero numa empresa que não tem nenhuma experiência passada de projetos, para dizer que eles 3 trabalhando junto demoravam X tempo para fazer tal coisa. Agora é que eles estão, né, começando.
Então, esse é o caso do especialista, talvez seja o modelo ideal para você encaixar. Tem uma equipe nova ou recém-criada, que não tem um histórico passado de tantos projetos, eles não fazem tantos projetos parecidos, então acaba dependendo mais do conhecimento técnico das pessoas envolvidas. O Proanalogia, não. Quando a gente tem uma empresa, uma equipe que trabalha com muitos projetos que têm similaridade, ou seja, projetos parecidos, seja em tamanho, seja em complexidade. Exemplo, já dei para vocês o exemplo aqui da empresa que faz sites. Que faz sites e que entrega sites um atrás do outro. Faz em WordPress, faz em Joomla, faz não sei o quê. Aí como é que ele estima isso? Não, ele classifica o site. Um design complexo, já tem logotipo, não tem. O projeto são quantas telas, são quantas páginas, vai ser em WordPress, vai ser em tal coisa. Então, ele já tem esse tipo uma fábrica, né? Uma esteira de fazer site onde ele faz um atrás do outro, usando as mesmas tecnologias ou uma variação baseada na quantidade de páginas, etc. Isso é um modelo ideal para você usar a estimativa por analogia, porque você consegue comparar o projeto que você quer estimar com os passados. Você pode dizer até da regressão linear, fazer alguma coisa do tipo, para montar uma fórmula para isso. Tá? Mas, essencialmente, você vai comparar. Que projeto é esse? Ah, é o site da fábrica não sei aonde, de Castanhal. Fábrica Têxtil de Castanhal. Pô, bacana. Esse site aí, pô, a Fábrica Têxtil, uma empresa gigante. Mas o que ele quer, de fato? Ah, ele quer um site parecido com o da Oyamota. Foi a gente que fez a Oyamota? Foi. É o mesmo tamanho? Sim, é as mesmas páginas. A reunião que a gente teve foi a mesma coisa. Quanto tempo demorou para fazer o site da Oyamota? Ah, da Oyamota foram 3 semanas. Quanto tempo vai demorar para fazer o site dos caras? Bom, por volta de 3 semanas, se eu considerar que a equipe é a mesma, que é o cara safo que trabalhou naquela mesma equipe, etc., eu conseguiria, né, fazer isso. Eu conseguiria, né, usar a ideia de analogia, né, para comparar um sistema A no passado com um sistema B, que é o site novo, ou seja, o site A é o site que foi feito da Oyamota, com o site da Companhia Têxtil de Castanhal, e comparar. Aí, por exemplo, o da Oyamota tinha 10 páginas. E o da Companhia Têxtil? Ele quer 14 páginas, né? Trocando aqui tabela por página. Será que eu não posso fazer uma regra de 3, então? É uma possibilidade. Fazer uma proporção. Se o outro demorou 3 semanas, esse aqui vai demorar 4, então, porque ele tem algumas páginas a mais, mas também não é o dobro. São apenas 4 a mais. Então, a gente consegue fazer isso, tá? É uma ideia, assim, bem também rudimentar, se você for pensar, mas ela é técnica. Você comparar com o sistema anterior, ou os sistemas anteriores, baseado em alguma métrica de tamanho, tabelas, páginas, interfaces, integrações, plugins, etc. E para comparar isso com os próximos. Se você tem uma empresa que trabalha com serviço de desenvolvimento, customização ou TI nessa linha de projetos parecidos que vão sendo customizados para cliente, a estimativa por analogia serve como uma luva, tá? E aí a gente consegue fazer esse chamado fator de multiplicação aqui, é uma regra de 3, tá? Não preciso explicar para vocês o que é uma regra de 3. Então, é justamente, né, a ideia de você comparar um com o outro, usar algum fator multiplicador para estimar o próximo. Ele pode ser uma furada completa se você não manter as mesmas variáveis, tá? Que eu comentei anteriormente. Eu não posso comparar laranja com banana. Por quê? Porque se naquele projeto eu tinha um cara muito safo e agora eu não tenho nesse outro, vai dar muito errado. Porque o fator produtividade do anterior, ele é diferente desse novo. As condições mudaram. Então, quando você não consegue comparar laranja com laranjas, é laranja com maçã, é possível que funcione? É possível, mas aí já aumenta muito o risco da tua estimativa estar totalmente errada. Principalmente quando a gente considera a experiência das pessoas envolvidas no projeto. Se são as mesmas pessoas, aí beleza, e considera isso. Tá? Agora, se não são as mesmas pessoas, já complica muito, muito mesmo a questão da qualidade da estimativa. Então, vejam, até agora a gente viu 2 técnicas estimativas que são basicamente chutes técnicos. Né? Mas é isso mesmo, pessoal. Mas é uma técnica, que existe sempre um risco associado a isso. Né? Mas é uma técnica.
O julgamento em grupos, ele já é um pouco diferente, porque o julgamento em grupos, ele é baseado, né, no conhecimento coletivo, né? Então, no conhecimento coletivo daquele grupo ali. Existe revisão, enfim, forma de você fazer de uma forma não estruturada ou estruturada. A revisão em grupo é basicamente o seguinte, é você juntar, né? Aqui eu não estou... É parecido com o julgamento de especialistas, mas aqui eu estou juntando essas pessoas, né? E, pessoal, se virem aí, ó. Vocês são os caras safos disso, né? Eu só quero que vocês concordem entre si para chegar num prazo. Aí tem lá no meio do grupo alguém achando que um prazo para aquela tarefa é 5 dias e o outro dizendo que são 10 dias. Peraí, pessoal, quem está certo aqui? Vamos tentar fazer uma média, então, dizer que é 8, são 8, ou o cara de 10 vai concordar com o cara de 5, vai dizer que são 5. Então, existe esse objetivo, né, da revisão em grupo e do Wideband Delphi, que a gente, usando o conhecimento coletivo do grupo, mesmo que esse grupo não seja um grupo safo naquele assunto, mas ele tem uma experiência na área, o grupo tem uma convergência de valores. Então, justamente, no caso do Wideband Delphi e do Planning Poker, né, já vou passar para vocês o link do Planning Poker, a gente justamente considera que o projeto, né, a estimativa das tarefas, do que a gente está estimando ali, ela tem que ser um consenso da equipe. Então, esse consenso pode partir de uma rodada ou seguidas rodadas de estimativas, onde a cada vez que alguém dá um prazo, por exemplo, alguém disse que era 5, o outro disse que era 15, na primeira rodada, diz, amigo, olha, tá muito diferente. Fulano, explica por que você disse 5. Não, cara, porque aqui a gente vai usar o G-Hipster, aqui a gente vai usar tal ferramenta. Ele já gera o código, é o cara que tinha dito 15. Ah, tá, beleza. Cara, eu achava que ia fazer tudo do zero. Se for assim, eu vou baixar o meu para 7, beleza? Beleza. Ou o contrário. O cara de 5 disse que ia usar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu quero dizer, cara, mas tu esqueceu que tem que testar. E o teste lá é manual, cara. Ah, é. Beleza. Então, bora botar em 10? Pode ser. Aí na próxima rodada, os dois, um bota 11, bota 12, aí fica mais próximo aqui, ó, do valor. Aí quando eles convergem, aí sim a gente diz que aquelas rodadas, né, encerram, porque as estimativas já estão convergindo. E eu dei um exemplo para uma feature. Imagina essa discussão para uma lista de features. O sistema tem 10 features. Para cada feature, cada um dá seu valor, aí roda, aí tem alguém que é o chamado coordenador, né, ou advogado diabo, como queira chamar. O papel dele é identificar que ainda está discrepante, que precisa voltar, que fulano precisa justificar por que ele deu abaixo, porque fulano tem que dizer por que ele deu acima, para que um concorde com o outro ou não, para que esse negócio no final tenha uma convergência. Para que um achando que é 5 outro é 10, se isso for uma diferença muito grande para o projeto, né, se for em dias, por exemplo, é muito grande a diferença, tá furado. Como é que eu vou... Que prazo eu vou dar? Né? Uma diferença de 5 dias é uma semana de trabalho. E aí? Né? Então, tem que chegar numa convergência, e essa convergência pode incluir, inclusive, argumentos das pessoas envolvidas no histórico. O cara pode dizer, não, aqui são 10 dias. Por quê? É porque na semana passada nós fizemos a mesma coisa e foram 10 dias. O cara, é verdade. Então, é argumento. É uma forma de organizar o grupo para trabalhar. Tá? Então, aqui você tem aí, ó, a questão das estimativas das pessoas, cada um faz a sua estimativa, né? E aí a gente vai fazendo rodadas até chegar, né, na convergência. Então, a ideia é essa. Round 10, as estimativas estão assim todas espalhadas. Round 20, as estimativas já estão aqui melhorando. Round 30, já está todo mundo concordando. Round 40, round pra caramba, né? Mas já convergiu aqui o negócio para um valor mais próximo, para o maior. Quer dizer, esses caras aqui foram concordando com quem estava no valor maior, que era mais tempo do que eles achavam. Então, a ideia é essa, tá? A rodada, você tem um julgamento em grupo, e o Wideband Delphi, a técnica estruturada é essa. O grupo vai fazendo ciclos de rodadas de estimativa, né, considerando que eles são
especialista naquilo, e a cada discrepância, o advogado diabo barra coordenador, o papel dele é provocar as pessoas para concordarem ou não, argumentarem, né, para continuar, até chegar numa convergência aceitável, né. Foi o que eu falei aqui, né, o advogado diabo, né, Devil's Advocate, que é essa pessoa que vai ficar provocando, ela vai interferir, né, em vários casos. Primeiro, quando a estimativa estiver discrepante demais, ele vai lá, e por quê? Não, alguma coisa. E aí, por que tu acha isso? Ele vai exigir, né, a justificativa para as estimativas e, principalmente, né, quando as coisas também dão certo demais, tipo, todo mundo concorda com 10. Peraí, estão falando no Zap aqui, 10, isso é para não demorar tanto? Por quê? Foi rápido demais isso. Por que todo mundo acha que é 10? Ele também pode, né, convocar assim, um argumento do contrário, quando parece que está muito certo esse negócio. E é por isso que chama de advogado do diabo. Porque ele vai, de fato, peraí, vai desconfiar. Todo mundo acha que é 10, vocês estão combinando já no Zap aqui porque já estão com fome, ou realmente estão numa opinião tecnicamente embasada, né? Isso que é importante, né, nesse processo aí. Senão, vai ser um faz de conta. Vai dar tudo errado. É chato, porque esse wideband Delphi ele pode ter muitas rodadas, né? Tem que justificar. Então, ele não é legal, não é útil para coisas muito específicas. Tipo, tem um sistema que tem lá 50 tarefas. Aí, cada rodada, cada um tem que dar um valor para 50 itens. Caramba, isso aí vai ser exaustivo. As pessoas não vão ajudar. Vai cansar todo mundo para fazer 10, 15 rodadas com 50 itens, né? Vou pensar, 10 rodadas com 50 itens, são 500 vezes que tem que ser preenchida a estimativa. A pessoa vai botar qualquer valor. Não vai ser útil. Agora, se você tem um dimensionamento menor, são 10 tarefas ou 10 módulos, um prazo por módulo, aí já se torna mais viável você pensar nesse ciclo, né, de rodada de estimativa, tá? E existe esse cara aqui. Não está aqui. Mas esse gráfico aqui é conhecido, pessoal, como cone da incerteza, tá? Se você é um cara que conhece gerência de projetos, estimativa, você sabe o que é cone da incerteza. Então, o cone da incerteza, né, explicando para vocês, depois não disserem que não sabem o que isso está no livro, inclusive, que eu vou passar referência para vocês verem lá, é justamente uma forma de você visualizar os dois extremos de uma estimativa. Qual é o melhor e o pior caso, né? Então, a gente já usou esse cenário de pior e melhor aqui, por exemplo, worst case, best case, e quando a gente estava falando aqui a estimativa do especialista, né? Que é o pior, melhor e o provável, né? Então, esse é sempre uma forma de você identificar intervalos muito presentes quando você vai estimar alguma coisa. Pede o pior e pede o melhor. Esse pior e melhor não necessariamente é a mesma pessoa. Pode ser que o João disse que era 10, no caso do Delphi, né, e a Maria disse que era 50. Então, fica aqui, ó. O extremo de maior e o extremo de menor. Quando a gente tem justamente o melhor e o pior, a ideia é que no início do processo de estimativa ou do projeto, o nosso cone está bem abertão, porque as pessoas, como elas não têm noção de o que é a tarefa, o detalhamento, o que é realmente para fazer, se é para testar, se não é, um acha uma coisa, outro acha outra. Ou seja, o cone da incerteza está muito aberto ainda. Então, essa aqui é a diferença, né, entre o maior e o menor, e, seguindo aqui a ordem do gráfico, é o tempo. Então, conforme a gente vai avançando ou em estimativas, ou rodadas Delphi, enfim, a ideia, o esperado, é que esse cone vá afunilando, que cada vez mais as estimativas estejam próximas, porque as pessoas estão discutindo entre si o detalhamento da tarefa, entendendo melhor o que é para ser feito, as pessoas vão começando a convergir melhor os seus valores, né, de estimativa, até chegar aqui no fechamento do cone, né? Então, o cone da incerteza é uma forma da gente dizer que no início de um projeto ou no início de uma estimativa, quando a gente tem menos detalhes, tá? Você teve uma reunião com o cliente, não sabe nada ainda, se eu vou fazer uma estimativa, vai dar esse início do cone.
Mas, com o passar do projeto, detalhamento, requisitos, avançando, estimativa e tudo, o projeto só pode ter que convergir essas estimativas e valores mais próximos entre o pior e o melhor caso. Né? Então, a ideia é essa, pessoal, do cunho da incerteza. Então, quando ele diz aqui que o wideband Delphi é útil na parte mais larga do cone da incerteza, é exatamente isso que eu acabei de falar. É aqui. Quando eu tenho um projeto que eu já estou mais ou menos por aqui, pelo meio para o final do cone da incerteza, ou seja, já passou bastante tempo, já tenho requisitos detalhados, já tenho um monte de coisa especificada, talvez não faça sentido, porque as pessoas já sabem, assim, já tem uma noção muito clara do que é para ser feito, e a discussão, o processo de rodadas vai se tornar uma coisa maçante, as pessoas não vão participar. Agora, quando está bem no início do projeto, onde tem poucas informações, e precisa justamente compartilhar essas informações para ter uma noção melhor de estimativa, aí se torna bem útil o wideband Delphi ou técnica de julgamento baseada em grupos, né, de forma estruturada. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre isso aí?